O evangelho que escreveu João, capítulo de número 15, glória a Deus. Nós vamos findar hoje a palavra, o estudo de 4 terça-feiras, ou 4 semanas então, falando sobre a regra dos vencedores. E hoje nós vamos finalizar, já falamos bastante aqui sobre isso, e hoje nós vamos então finalizar esse estudo, louvado seja o nome de Jesus, falando sobre a regra dos vencedores. Diga bem forte, a regra dos vencedores. Amém? Ela existe, ela é real, e existem regras. O Evangelho de João, capítulo número 15, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo número 15. Quantos diga bem forte, fala a Deus, que o teu servo ouve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nos diz assim a carta magna: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não pode dar fruto se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Oracalabasubia, covalabacandarai. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem dizer, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus? Quantos podem profetizar, eu estou em Jesus? Glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. A regra dos vencedores. A regra dos vencedores. Irmãos, existe regra no mundo em tudo que fazemos. Existe regra. Tudo que você aprendeu até hoje, seja no estudo, seja na empresa, seja na sua vida de casal, na igreja, tudo você aprendeu regras. Regras são coisas que são colocadas nas pessoas para que elas possam pautar a vida que levam. Você tem que ter regra para poder passar marcha. É a primeira. Você não entra no carro e já põe na quinta. Não vai sair, não vai dar certo. A regra é a primeira marcha. A regra é a primeira marcha. A regra para podermos alcançar as vitórias de Deus está na Bíblia. A regra para alcançarmos a vitória está na palavra. A regra para sermos, aleluia, atalaias e bem-sucedidos na presença de Deus está na palavra. Amém? Amém? Nós falamos na terça passada, eu só vou ler, não vamos comentar porque senão fica redundância, e já falamos aqui de vários tópicos das regras. Essas não são todas. A Bíblia tem 31.113 versículos. Cada versículo podemos colocar como uma bênção para nós. Ah, pastor, mas tem uns versículos de maldição. Querido, ali é um paradoxo. A Bíblia não tem maldição. O que gera maldição é o quê? Pecado. Então, se não tem pecado, não tem maldição. Amém, amado? Ali é só para dizer que pecou, a maldição vem. Não tem pecado, a vitória vai vir para a glória de Jesus. Então, nós falamos na terça passada que a primeira regra é colocar a Deus acima de todas coisas. Isso foi o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu a Abraão, ainda antes de ser Abraão, sendo Abraão. A primeira regra é, coloca Deus acima de tudo. Colocou Deus acima de tudo, pode ter certeza. Vai ter luta? Vai. Vai ter provação? Vai. Vai ter tentação? Vai. Mas vai ter vitória sobre tudo isso para a glória dele. Então a primeira regra, diga, colocar a Deus acima de todas as coisas. Segunda regra foi, não ter medo das lutas e fracasso que poderão ocorrer, pois fazem parte da vida daqueles que servem a Deus. Segunda regra, não ter medo, irmão, das percas e danos, e nem do fracasso. Talvez quando a palavra fracasso aqui fica um pouquinho forte, mas você tentou algo na primeira vez, não deu certo, fracassou naquilo lá. Teve prejuízo financeiro, teve decepções psicológicas, teve problemas emocionais, teve problemas também no casamento, mas você parou? Não, o cristão não para, ele segue em frente. Você não pode ter medo de danos e percas. Você tem que fazer a vontade de Deus. Abraham Lincoln, se não for me engano, ele tentou várias vezes para ser presidente dos Estados Unidos, mas ele conseguiu.
Vários outros homens tentaram, Thomas Edison, para descobrir a lâmpada, ele tentou 740 vezes. Uma mesma coisa, 740 vezes. Uma mesma coisa. A pessoa fosse olhar e desistiu, rapaz. E a pessoa, quando ele chegou na 100ª vez, meu Deus do céu, prejuízo financeiro, psicológico. Quantas pessoas falaram, desiste, não vai dar certo. Ele falou, não, eu vou tentar. Ele tentou até que deu certo. Vou dizer para os irmãos que uma regra poderosa é que Deus ama aqueles homens que persistem. Quando ninguém está acreditando, mas você tem fé e acredita, pode ter certeza, as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Nós vemos isso na Bíblia, a Bíblia está recheada disso, né? A época do gigante Golias. Ninguém acreditava que um homem poderia derrubar aquele homem, porque aquele homem parecia ser algo sobrenatural. Porque aquele homem, ele não era da regra comum, ele tinha 3 metros, segundo alguns, devido ao côvado que muda um pouquinho, poderia ter 3,20 metros de altura. Era realmente um gigante. Nenhum dos homens que estava ali, o grande guerreiro Jonathan, o grande Saul era um grande guerreiro, Abner, general do exército de Saul, ninguém daqueles homens via probabilidade de derrubar aquele gigante. Quem foi que Deus usou? Um menino tenro de 13 para 14 anos, pequeno, foi e derrubou, porque ninguém estava acreditando, mas ele acreditava. Ele confiava. Amém, irmãos? Então, quando a regra de Deus está em nós, aleluia, nós vamos entrar no texto ainda, estamos aqui somente dando uma introdução. Vamos lá, meu querido. Terceira regra, nós já pautamos para os irmãos, ter sempre fé. Sempre fé. Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Partilhar. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não ando pelas vistas, mas eu ando pela fé. Amém, amado? Aleluia! Então é ter fé sempre, mas não é a fé humana não, meu irmão, que é uma força humana, com a nossa própria força, não. A fé é produzir o que não existe, isso é fé. Se eu tenho fé de ir no banco e sacar dinheiro que já está lá, meu, é fé? Não é fé não, meu irmão, isso é só ir, é só fazer. Fé, aí sim, é eu ir no banco e falar assim, ó, eu não tenho nem um centavo. Eu não tenho nem um centavo, eu estou quebrado, mas eu vou lá no banco e vou passar o cartão, e Deus vai me dar um dinheiro lá. E eu já vi testemunho disso, e nós já pregamos isso aqui, já aconteceu com irmãos aqui, para a glória de Jesus, desse jeito aqui. Amém? Seus irmãos lembrarem com a mão no consciência vão lembrar disso. E isso é fé. Isso é fé. É de eu olhar para o bujão de gás. Nós fizemos uma campanha aqui. Os irmãos lembram? Uma campanha aqui, nós damos testemunho do missionário que foi para fazer missões. E aí o pessoal foi para a casa dele, comida. E eu não podia renegar para as pessoas. As pessoas estavam aceitando a Cristo. E o gás acabou rapidinho, não tinha mais dinheiro para comprar. Aí o que ele teve que fazer? Pôr a mão no bujão de gás e falou assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poder, que o Senhor é graça. E tudo é possível que crê. Então eu creio que agora o bujão de gás vai encher. E ele orou e Deus deu o gás para ele naquele bujão. Amém, irmãos? Amém. Já aconteceu comigo na Belinosa, viu? Na Belina, sem combustível, Deus fazia esse milagre aí, tá? O tanque estava vazio mesmo. E Deus fez o carro andar para a glória de Jesus. Então, querido, ter fé sempre. Não vamos segurar aqui, porque já pregamos sobre isso. Inclusive está lá no Facebook. Quarto, ter atitude e propósito diante de Deus e sua palavra. Ter atitude. Não adianta eu ter fé, irmão, e ficar balançando os pezinhos. Eu ter fé e balançando os pezinhos. Quem tem fé, age. Quem tem fé, vai. Quem tem fé, aplica. Um dos produtos da fé é a aplicabilidade. Você tem que aplicar a fé. Ter fé para aplicar. Em nome de Jesus, sai dor de cabeça. Em nome de Jesus, sai inflamação do meu corpo. Em nome de Jesus, me abençoa. Em nome de Jesus, eu estou indo e Deus vai fazer essa obra. Em nome de Jesus, está repreendido esse espírito mal. Em nome de Jesus, um milagre vai acontecer. A fé tem que ser aplicada. Amém, amado? Aleluia. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E atitude para aplicar a fé, né? Quinto, buscar a santidade. Aqui já vamos agora entrar naquilo que ficou para trás para nós terminarmos. Sempre diante do Senhor. Outra regra, sempre buscar a santidade, ou ser sempre santo. Irmão, a época que Deus mais operou nas Escrituras foi a época que Deus sempre separou o seu povo e o seu povo ficou separado para Deus. Na época que quando Moisés entrava na tenda
Deus falava assim, manda o povo santificar, que eu vou descer. Manda o povo se lavar, que eu vou descer. Manda o povo jejuar, que eu vou descer. Toda vez Deus fazia isso. Nós temos que ter tempos de santificações na nossa vida. Pastor, mas nós não somos santos? Já somos. Subentende que já somos santos. Mas a gente tem que santificar, fazer essa lavagem, essa purificação. É aquele momento que você se separa. A palavra santo, kadosh, significa separado. Você, que nem o irmão maravilhoso, ele fez um quarto de oração para ele. Você tem que ter seu canto de oração, você tem que ter o seu tempo de meditação com Deus, você tem que ter o seu tempo com o Senhor. Isso é separar. Isso é ser santo. E aí, querido, essa santidade ela vai irradiando. Por quê? Você está lá fora, aí você tem que ser santo. Você está no trabalho, aí você tem que ser santo. Você tem que ir irradiando, você tem que ir tomando. Então, uma das regras para recebermos a unção poderosa de Deus, a graça poderosa de Deus, é a santificação. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu esqueci o nome do pastor agora, norte-americano. Ele estava comentando com o irmão. Ele ficou 15 anos na mesma igreja. Eu contei aqui já para os irmãos. E o tempo não passava, o crescimento não chegava e coisas não aconteciam. E Deus falou com ele se ele estava disposto a abandonar coisas para o crescimento. Ele falou, mas Senhor, já te aceitei, já abandonei tantas coisas. Ele falou assim, Senhor, o que eu faço para que a tua glória se manifeste a mim? Ele falou assim, você já abandonou mesmo, meu filho? E ele ficou ali caçando na cabeça. E ele, interessante, né? Ele não tinha pensado naquilo. E Deus falou assim, você está pronto a abandonar o beisebol? Porque os pastores norte-americanos têm isso, né? Eles jogam beisebol e tudo. Não estou dizendo que talvez seja pecado no lado, só para os irmãos entenderem. Mas foi algo que Deus exigiu dele. Às vezes Deus vai exigir algo de nós que não exige do irmão ali. É engraçado, né? Às vezes Deus vai exigir algo da irmã que não exige da irmã aqui. É engraçado isso. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele sabe como separar os seus canais para serem usados na presença dEle. Todo mundo é usado por Deus, sim? Mas tem uns que são usados de uma maneira diferente, não são? Esses são aqueles que Deus separou. Todos nós já somos separados. Aí dentro do separado, Deus pega um ainda e separa ele um pouquinho mais. Esses são aqueles que recebem uma unção diferente. Meu irmão, foi o caso de Ezequiel, foi o caso de Malaquias, foi o caso dos profetas da Bíblia, porque aqueles homens, o povo de Deus já era um povo separado, mas ele ainda foi para uma separação ainda mais profunda, uma separação mais forte ainda. Você está entendendo o que Deus está falando com você com mais atenção hoje? Amém, amado? Então não caia nessa máxima, não, nós estamos falando que não, todo o povo é santo, tudo bem, beleza. Lembra lá quando chegaram o povo lá em Moisés? Até Miriam e Arão chegou em Moisés? Você está achando que só você que é profeta? Você está achando que o povo de Israel é você que comanda ele? Aí Moisés, não, que isso, gente? Não, somos nós aqui, é Deus que está operando. Moisés, tu está achando que é mais usado, que é mais o Deus opera mais? E Moisés caladinho, só na dele ali. Meu irmão, Deus desceu. Deus desceu. E o que Deus fez? Conversou com Miriam e com Arão. O que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. Engraçado, hein, irmão? E por que Arão não ficou leproso? Por quê? Quem sabe? Porque ele era sacerdote. Já aconteceu casos de sacerdote perder o sacerdócio, coisas terríveis, né? Mas uma boa observação, tá? Por causa da unção que estava nele. A unção de Arão foi a primeira unção de um sacerdote, foi de Arão. O próprio Deus ungiu Arão. Irmão, Deus estava tanto com mulher, foi o próprio Deus. Aquela unção não podia ser, vamos dizer assim, maculada. Aquela unção não podia ser ultrajada. Então Deus permitiu Miriam ficar leprosa e Arão, Deus chamou a atenção dele gravemente, poderosamente. Engraçado isso, né? Vasos diferentes e separados. Aí por isso que a gente tem que ler a Bíblia, que esse olhar atento, tá? Que esse olhar atento, né? Mas, querido, Deus nosso é poderoso. Então a gente tem que observar essas regras. E quando se fala em regra, a gente já fecha o rosto. Porque seguir regras não é coisa comum nossa. A carne não gosta de seguir regras. Não gosta. Por isso que a igreja hoje ela está um pouco meio, sabe, sem regras.
né? Quando entrar na casa do teu Deus, tira a sandália dos teus pés, né? Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja, então a pregação está acontecendo, o irmão está lá no celular. Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja, a pregação está acontecendo e a pessoa não está nem aí, não é? Ele está fugindo às regras do tempo, da santidade diante do Senhor. Deus está mandando a gente orar e sem cessar. Mateus 21, 22, tudo que pedis na oração, crendo recebereis. Mas não é a questão do versículo, não é a questão de pedir, a questão é a orar. Aí a outras palavras está dizendo, e tudo que pedis em oração, ou seja, se você sempre está em oração, então quando você pedir, vai receber. É o que o versículo está dizendo, né? Então a gente às vezes não ora como deveríamos orar em espírito. Eu vi um irmão, né, tem vários estudos do que é orar em espírito, e eu vi um irmão dar um testemunho maravilhoso. Eu já experimentei isso e funciona, e é bom. Você deveria orar no mínimo meia hora em línguas, meia hora em espírito e meia hora em voz plausível. Né? Você conseguir entrar nessa dimensão de oração, irmão, vou dizer uma coisa, irmão, é tremendo. Meia hora em espírito, meia hora em línguas e meia hora em voz plausível, né? São coisas extraordinárias, regras, são regras. Amém, amado? Então a santidade é uma regra para nós alcançar aquilo que o Senhor quer de nós. E digo para os irmãos, de todas essas regras, que essa aqui é uma das mais poderosas. Porque se eu tiver fé e não tiver santidade, querido, vou dizer uma coisa para os irmãos, qual bênção é maior? Os milagres ou a salvação? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, santificação não vai para o céu. Não adianta, é uma regra. Se nós não santificarmos, irmão, não vai para o céu. Pode haver milagre, nós podemos receber todas as bênçãos do céu. Vamos na Bíblia. Aquele povo que estava no deserto, não teve, irmão, não teve nenhum povo na história que viu tanto milagre, tanto poder, como o povo de Israel no deserto. Eu vou dizer uma coisa para os meus, outra regra. Você quer milagre? É deserto. Os homens mais usados por Deus são aqueles que passam por deserto. Se talvez, irmão, você não está cercado por muitas pessoas, não assusta não. É porque Deus está querendo fazer algo extraordinário com você. É no deserto. É no deserto que Deus usou Elias. É no deserto que Deus usou Eliseu. É no deserto que Deus usou Moisés. É no deserto que Deus fez os maiores milagres com o povo de Israel. É no deserto que Deus fundou a Jerusalém. É no deserto. Irmão, eu tenho uma mensagem sobre o deserto que é tremenda. Um estudo, na verdade. Deserto não é sinônimo de sofrimento, não. O sol é causticante, lá tem escorpião, cobra, serpente ardente, muitas coisas, mas é lá que tem água da rocha, é lá que tem coluna de nuvem, é lá que tem coluna de fogo, é lá que os milagres estão, querido. E aqui tem um mistério no deserto. A rocha o seguia. Vamos já ver esse texto que diz que a rocha o seguia? A rocha que Moisés tirou a água é a mesma rocha que Moisés feriu. É a mesma rocha. A rocha seguia eles. A rocha andava por debaixo da areia e seguia. E quem é aquela rocha? Quem é aquela rocha? Jesus é o tipo de Cristo. Ele é a rocha, a pedra angular. É forte. A rocha o seguia, gente. Oh, aleluia. Então a santidade, querido, abre as vossas Bíblias em nome do Senhor. Vamos aqui, só ler dois textos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 7. Mas já vou antecipando para os irmãos. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 7. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Então, querido, hoje a igreja não preocupa mais com santidade, a modernidade tomou conta, as nossas ideologias às vezes tomou conta, hoje a psicologia, a sociologia, a psiquiatria e os IAs, tudinho tomou conta da igreja. Então a igreja acha que hoje não precisa mais de santidade. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que essa é uma das mentiras mais antigas de Satanás, de nós pensar que nós estamos tão acostumados com a igreja que a gente entra na igreja e a gente não cobra mais nada de nós e nem da igreja mais, né? Se a gente começar a jogar bola aqui dentro da igreja, poucas pessoas vão assustar. Vocês sabiam disso? Tem irmão que vão achar interessante. Fala, nossa, que maravilha. Se eu começar a dançar aqui na igreja, o povo fala assim, nossa, olha o pastor, nosso senso crítico só pode vir pela santidade. É verdade. E aí é onde o diabo coloca na mente de algumas pessoas, o irmão quer ser melhor. Não cai nessa do diabo. Não é questão de ser melhor. É porque nós precisamos ser santos para encontrar com Deus. E a santidade é uma regra para a espiritualidade. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é Espírito,
Importa que o adore em espírito e em verdade. Eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se não formos santos, não há espiritualidade, irmão. Não existe espiritualidade sem santidade. Não existe. Eu estou dizendo espiritualidade do mundo do espírito. Não estou dizendo de espíritos enganadores, hein? Aí já é outra área. Abra a sua Bíblia só para nós fechar aqui, tá? Que essa área é curso de ensino, tá, queridos? Alguém quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade para levantar a mão, fazer uma pergunta. Abra aí em 1 Tessalonicenses para eu te mostrar o que você vai até assustar. Parece que tem muita gente que não estão lendo mais isso aqui, esqueceram. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Aliás, me perdoa. 2 Tessalonicenses, segunda. Então eu clico na mente segunda e estou falando primeiro. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha só o que diz a Bíblia. Segura aí, querido. Sem santidade não tem isso aqui. Versículo número 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Paulo estava dizendo isso aqui para a igreja e não opera no mundo não, tá, irmão? Isso aqui não é no mundo. No mundo a gente já sabe. Preste bem atenção que aqui tem um paradoxo nas escritas de Paulo. Paulo está escrevendo a igreja e não ao mundo. Então ele está alertando, não é o mundo, ele está alertando a... Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos traduzir. Olha, fica atento, gente. O mistério da injustiça opera na igreja. Somente há um que agora o detém e que do meio possa ser tirado. Quem é que detém? O Espírito Santo na santidade da igreja. A igreja, o Espírito já é santo. Se ele tiver uma igreja que é santa, ele o detém. Senão, a operação da injustiça opera. Muitas coisas que a gente pensa que é de Deus, não é Deus operando, é a operação da injustiça. Isso aqui eu tenho demais isso aqui, eu tenho muito temor disso aqui. Então será revelado o iníquo, que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. Tinha um camarada revelando os outros aí, mas ele foi lá no Facebook dos irmãos. Por exemplo, eu vou pregar na igreja A. Hoje a modernidade está grande, eu entro no Facebook daquela igreja, conheço mais ou menos a igreja, aí eu venho cá trazer revelações, né? Mas na verdade eu já conheço a história da igreja todinha. Até alguns irmãos, que hoje em dia você coloca a vida sua todinha lá e tal. Aí eu falo, irmão, estou vendo uma pessoa aqui, ele tem um carro assim, a placa do carro do irmão é assim, assim, assim. Mas, irmão, antes ele investigou tudo no Facebook para revelar aqui para a igreja. E o povo, oh, glória a Deus, pastor, o que você está falando? Já foi desmascarado tudo isso aqui já. E por que você está falando isso? Porque tem regras, irmão. O poder de Deus opera. E Deus já está operando. E Deus operou aqui no domingo. Vai continuar operando. Está operando semana após semana. Mas eu quero dizer para os irmãos: a igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser santa. Não vos enganeis. E aqui diz para terminar, querido. Aleluia. Versículo 10. Olha só. Prodígios de mentira. Versículo 7. Prodígio de mentira. Por isso, um dos dons mais poderosos da igreja hoje é o dom de discernimento dos Espíritos. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Né? Aí as pessoas pensam que aquilo tudo ali é de Deus, mas é a operação do erro. Muita coisa que está acontecendo é a operação do erro. Você quer, irmão? Então vai, Deus está provando. A igreja quer? Deus não vai descer e vai impedir, não, irmão. Se eu aqui agora começar a querer fazer coisa que está achando que o Espírito Santo vai me deter, não, ele vai deixar. É a operação do erro. Ele vai permitir. Só que a gente tem que estar alinhado com as Escrituras. Amém? Então, querido, vamos dizer assim, essa quase antepenúltima regra é buscar a santidade sempre diante do Senhor. Agora eu pergunto aos irmãos que já são antigão da fé aí, já estão veteranos da fé. Seja sincero, queridos. Algumas coisas mudaram na igreja, muito bom, e valeu, bênção de Deus. Mas a igreja de hoje é a igreja de 10 anos. Irmão, você entrava na porta da igreja, a igreja hoje tem telão, bons microfones, bons instrumentos, né? Mas, irmão, quando você batia o pé na porta da igreja, você sentia um calor. Mas não é esse calor porque está fazendo calor, não, sabe? Aqui, não, você entrava, você já sentia aquele calor do Espírito, você já arrupiava, e antes de entrar, você sentava ali, o irmão ali no pé estava poçado de lágrima. O irmão estava ouvindo a mensagem aí, de ensino, e com lenço enxugando as lágrimas. A palavra entrava e sensibilizava as pessoas.
Hoje a palavra parece que nós estamos tão acostumados, uma coisa que eu tenho medo é de nós acostumarmos com aquilo que é de Deus, irmão. E nós nunca podemos acostumar, porque Deus ele é tão poderoso, é tão tremendo, é tão dinâmico, é tão, sabe, irmão, é involúvel, Deus é tão, sabe, aleluia, Ele é Deus, irmão. E nunca a palavra de ontem será a palavra de hoje, nunca a palavra de hoje será a palavra de amanhã. Hebreus 13:8, o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Então a igreja tem que buscar a santidade. Em nome de Jesus, irmãos. Mulheres ao subir no altar, querido, irmão, não suba marcando seu corpo, não suba marcando aquilo ou isso ou aquilo. Não, santidade, nós temos que nos comportar na casa de Deus. Irmão, a Bíblia diz em Malaquias, os últimos versículos, diz assim: então vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia! Amém? Essa é uma regra. E essa regra não é fácil, porque é uma regra difícil de ser cumprida. E nós somos tão chocados por tantas coisas. E falar em santidade, hoje tem gente que confunde isso com legalidade. Confunde isso com legalismo, com legalismo. Confunde santidade com legalismo. Né? Santidade não é cara feia, santidade não é eu querer ser melhor do que o irmão, não. Pelo contrário, santidade é uma intimidade com Deus mesmo. É aquela intimidade que alguém, quando aproxima de você, sente algo diferente na sua vida. Amém, irmão? Então são regras a nós seguirmos em nome do Senhor. Sexto, obedecer sempre à vontade de Deus através da sua palavra. É uma regra. Irmão, tem gente que se for viajar, ele consulta um irmão primeiro. Pastor, eu posso viajar? Aí o irmão, só um minutinho. Ô irmão, não viaja hoje não. Eu vi um avião caindo. Irmão, qual é o nome da sua passagem? Na minha passagem que é 5553, não sei o quê. Irmão, eu vi um número desse aí. Não vai, não, porque... Pastor, eu vou fazer uma compra no mercado. Posso ir? Não vai hoje não, irmão. Hoje é sexta-feira 13. Cuidado. Irmão, virou guru, Virou guru, irmão. Nós não somos mais guiados pela palavra mais, não, É gurus agora da fé. Nós estamos vivendo por gurus da fé. Abramos nossas Bíblias, vamos ver o que Deus tem para dizer sobre isso. Vamos lá, cuide assim, né, querido? 1 Samuel, capítulo número 15, versículo de número 22, no Veterotestamentário. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. 1 Samuel 15, 22. Que nos diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que você vê nesse versículo? Saul queria remediar. Pois não, minha querida? Obediência. Saul queria remediar o erro dele com sacrifício. Às vezes nós criticamos uma religião aí, não vou citar o nome, tem muita gente que assiste, às vezes acha que a gente está meio, né? E eu já fui dessa religião, subi as escadarias lá em Trindade para pagar a promessa. Subi as escadarias. Né? Não estava nem levando aquilo a sério, mas estava lá, né? E a gente acha, sabe por que muitas pessoas sacrificam? E às vezes a gente critica, como eu disse, a religião. Tem pastor que fala assim: não, você jejum 7 dias, que Deus vai abençoar, você faz isso e aquilo, tal. A gente cai naquela mesma onda daquela religião, pensando que pagar a promessa vai nos redimir com Deus. Jejum não salva e jejum não santifica. Mas calma aí, não é o estudo, mas o que Deus fala sobre o jejum no Velho Testamento? O irmão já viu Deus falar sobre o jejum no Velho Testamento? O próprio Deus falando. Preste atenção, no Velho Testamento tem mandamentos, tem regras, tem doutrinas. No Velho Testamento tem uma palavra para Israel, mas no Velho Testamento tem uma palavra que continua sendo palavra para nós como gentios, que não são usos e costumes. Por exemplo, o negócio do sábado e tal, não, isso é para o judeu mesmo, mas
A maioria dos outros textos e tudo é para nós hoje, cumprimos hoje. Eu falo assim, o que o Senhor pede de ti? Qual é o jejum que o Senhor pede de ti? Se não é que o Senhor ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E coloque Ele em primeiro lugar. Aí é óbvio, se você coloca Deus em primeiro lugar, você jejum, você consegue e busca. Mas o que o Senhor pede de nós é isso aqui, ó, é obedecer a Ele. Se você vive uma vida de obediência, meu irmão, você bateu o joelho aqui, pronto, irmão, milagre vai acontecer. Se você orar, Deus vai responder. Se você jejuar, teu jejum vai ser diferente, porque você está em obediência a Deus. Eu não jejuo para obedecer, eu jejuo porque eu já estou em intimidade com Ele. Eu não jejuo para receber mais poder, não, meu irmão. O poder já está conosco, irmão. É simplesmente para quebrantar, simplesmente para nós termos uma sensibilidade maior, vamos dizer assim, para quebrar um pouquinho essa carne. Mas não vai mudar poder, não vai mudar nada. O poder é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a graça é a mesma. Oh, aleluia. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus falando, e essa palavra vai para nós hoje. Vamos ler mais uns 2 versículos aqui, vamos pular já para o próximo aqui. Aleluia. Abramos aí no nome do Senhor Jesus. Evangelho de João 14:15. Nós estamos no Evangelho 15, né? Evangelho de João 14:15. Evangelho de João. Quem quiser ler, pode ler, fique à vontade. João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meu Deus, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Mandamentos, está no plural, são vários, centenas, dezenas de mandamentos. E aí inclui essas regras, vamos dizer assim, cumprireis as minhas regras, meus mandamentos. Então, se a gente for olhar mandamentos, eu vou trazer depois para os irmãos 4 coisas que a Bíblia prega, né, sobre a Escritura, que é o que eu falei para os irmãos: mandamentos, lei, né, mandamento é uma coisa, lei é outra. Engraçado, né? São diferentes. São 4 regras que tem na Bíblia que a gente pensa que elas são todas iguais. Não, não são não. Mandamento é um, regra é outro, estatuto e lei. 4 coisas. Isso. Estatuto, mandamentos, lei e... Prescrições. Exatamente. São 4. Cada uma é diferente da outra. E cada um no sentido dentro da palavra. Deus falava com o povo de Israel. Então, queridos, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Pronto, irmão, guarda o mandamento. É uma regra. Guarda o mandamento. Senhor, estou na tua palavra, estou no teu mandamento. Agora eu vou orar, estou no teu mandamento. Vou santificar, estou no teu mandamento. Estou na tua palavra, estou na regra. Senhor Jesus, vou congregar, estou na regra. Vou evangelizar, estou na regra. Vou pregar, Senhor, estou na regra. Eu vou trabalhar, Senhor, estou na regra. Eu vou montar minha empresa, estou na regra. Senhor, eu vou fazer isso. Vou orar pelo enfermo, estou na palavra. Amém? Amém. E por que esse mandamento também é tão poderoso assim? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 1. Por que a palavra, irmão, é tão, às vezes, o diabo, se tem uma coisa que o diabo odeia verdadeiramente é a palavra. E se tem uma coisa que o diabo quer mascarar é a palavra. E se tem uma coisa que o diabo não quer que eu e você entendamos que você não precisa fazer outras coisas. Se você guarda a palavra, você já está dentro delas. Evangelho de João, capítulo número 1. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? Vamos assim agora pela palavra. O verbo é a palavra. O verbo é a palavra. Né? E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? E tem outro texto que diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, querido, vamos traduzir. No princípio era a palavra, que é verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando você profere a palavra, você está proferindo Deus. É o poder gerador, é o poder criador. Por isso que Deus diz: haja luz. A palavra que sai da boca de Deus não é que nem nós, fonemas, letras. Não. A palavra que sai da boca de Deus é Deus.
É diferente. Amém, irmão? Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é diferente, ela é poderosa. Tudo que você lançar pela palavra, irmão, vai ter um efeito tremendo, um efeito poderoso, um efeito impactante. As pessoas estão sedentas da palavra. A Europa está sedenta, o Brasil tem 1000 igrejas, sendo aqui tem 50 mil igrejas. Mas por incrível que pareça, as pessoas estão com sede da palavra. Que nós saímos daqui hoje com essa palavra em nosso coração. Vocês vão ver agentes poderosos da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos terminar. Mateus capítulo de número 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo de número 19. Mateus 28. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo número 28, versículo 19 e o 20, que nos diz assim: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do... Ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. Que coisa que ele mandou? A palavra, as escrituras, os evangelhos. Tudo que Jesus pregou nos evangelhos funciona hoje. Tudo. Se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus chamou o paralítico para o meio, falou assim: vem para o meio. O Senhor quer nos envolver no meio, não fica nas beiradas não, vem para o meio, estende a mão. Funcionou. Agora vamos na Bíblia, como que os apóstolos copiaram isso tão tremendamente, que até não morrer, Pedro copiou Jesus. Até não ressuscitar aquela menina, o Pedro imitou Cristo, do mesmo jeitinho, falou assim: dá algo para ela comer. Só entrou ele lá, orou com ela. Se nós então começarmos a imitar a Cristo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, né? Paulo diz: seis meu imitador, como eu sou, de Cristo. Então preste bem atenção. Se nós passarmos a orar como Cristo orou, ministrarmos como Cristo ministrou, citarmos o que Cristo citou, nós estamos levando Deus, poder gerador, poder curador, poder poderoso de Deus. É essa graça, é essa unção, é esse dínamo, é essa explosão, é essa maravilha. Então, realmente, como a gente ministrando, Deus usou muito, o irmão confirmou, nós vamos dar um bem-vindo agora mesmo. Deus usou muito, o irmão confirmou. A gente sempre tem pregado para os irmãos. Nós somos portadores de Deus, irmão. Por isso que a gente tem que santificar, porque Deus é santo, né? E Deus é espírito. Nós não temos como ficar espiritual sem santidade. Então, as regras essa. Seria mais ou menos assim: o corpo é a bainha da alma e a alma é a bainha do espírito. Tá? É como colocar uma bainha, uma dentro da outra. Tem que estar tudo encaixadinho. Então, se eu orar, mas não santificar, e se eu orar e não for espiritual, e se eu orar e não tiver fé, e se eu orar e não tiver intimidade com Deus, mas pastor, tem gente que ora, não, tem gente que ora e não tem intimidade com Deus, irmão. Vamos lá. Quem conhece o prefeito da cidade aqui? Já conversou com ele? Eu também já. Mas tem intimidade com ele? Não. Teve um senador aqui na igreja. Nós conversamos com ele, sentei, mas tem aquela intimidade. Tem gente que ora a Deus, mas não tem a intimidade. Ele ora, ele só fala. A intimidade é uma permanência de anos e anos a fio com Deus. Não é um dia, não é uma semana falando com Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que agora que eu estou começando a ter uma intimidade maior com Deus, é agora. Eu pensei que eu tinha. Estou um pouco mais maduro, até na maneira de pregar, na maneira de falar. Você vai adquirindo uma experiência com o Senhor. Por causa da atitude da santificação. A santificação, ela traz essa maturidade e ela traz essa transformação nas nossas vidas. E
a santificação, ela é um produto da palavra. Vamos ver aí, nós vamos ler o último versículo sobre a palavra. Vamos lá. Evangelho de João 17. Acho que tem irmãos que acharam de cor, né? João 17. É muito forte isso aí, irmão. Tremendo, tremendo. Eu amo esse versículo. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se eu jejuar ou passar fome e não tiver na palavra, também não vai adiantar. Então eu tenho que jejuar, eu tenho que consagrar, mas a palavra tem que estar lá. A palavra, irmão, é o cimento de tudo, é a liga. A palavra irmão, é o centro de tudo. Fazemos grandes festas na igreja, mas sem a palavra, querido, o crente entra, foi aquela euforismo, né? Porque o calor humano mexe mesmo, né? Vem a emoção, vem outras coisas, o povo se alegra, mas quando sai no dia de amanhã, parecendo que nada aconteceu no culto passado. Agora eu estava conversando com o obreiro Alisson ali, aí na segunda, pastor, estou embriagado até agora. Ficamos até meia-noite conversando sobre Jesus, falando de Cristo, embriagado no outro dia, continua outro dia, terminou esse culto aqui, a palavra te atingiu, no outro dia você continua meditando, remoendo a palavra, meditando. Aquele versículo foi tremendo, aquele versículo falou comigo, ô Jesus poderoso, irmão, porque eu tenho 300 e poucos versículos na mente, conheci pastor que tem 1400 versículos, você fica assim, não, porque você fica remoendo, você pega o versículo e você fica remoendo, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade, mas Senhor, então quem lê muito a Bíblia, por que alguém fala assim, foi para a igreja hoje e começou a mudar? Mas por que mudou? Porque está lendo a palavra. Amém. Os irmãos que mais mudam na igreja são aqueles que mais leem a palavra. Ou ouvem, né? Abre Apocalipse capítulo 1 aqui, nós vamos fechar. Ou está aí em Apocalipse 1:3. Né? Às vezes o irmão talvez tenha uma leitura meio dificultosa, né? E tudo, mas se ele estiver em Apocalipse 1:3, está tudo bem. Né? Eu tenho que colocar essa observação, porque às vezes tem irmão que não sabe ler, né? Já teve causa de você estar na igreja e o irmão não sabe ler. Aí eu falo, nossa, então eu estou perdido. Não. Aí está em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que lê, bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Amém? Amém? Não lê, mas você ouve, você é atento. A palavra está entrando, né? Está absorvendo, né? Está absorvendo. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus a Jesus? Você pode dizer obrigado, Espírito Santo? Aleluia. Vamos para outra regra. Então essa é a antepenúltima regra. Aleluia. Ser espiritual. Mas pastor, não ficou meio assim, santidade e tal. Ser espiritual. Eu contei aqui para os irmãos. Ótimo, Ars. Não sei se você estava aqui ainda, mas aí chegou um irmão. O culto estava extraordinário, estava tremendo, está voltando de novo, né? Aí ele chegou em mim, eu até contei para os irmãos aqui. Falei assim, pastor, ele queria ser espiritual. E ele achou que estava sendo espiritual. Eu não vi maldade nele, também nem respondi ele, também não retroquei ele. Só falei, irmão, vamos orar. Ele falou assim, pastor, vamos colocar uma cortina aqui no altar. Aí fica que nem um santo dos santos. Irmão, você não tem vigilância? Está na Bíblia, é ó, santo dos santos, coisa maravilhosa. Aí só entra lá para dentro, só fica lá dentro. Aí nós abrimos o culto aqui, estamos louvando aqui. Aí quando for a hora da palavra, só sai, nós abrimos a cortina, a pessoa não aparece. Eu olhei para ele assim, eu pensei que ele estava brincando, mas não estava não, ele estava falando sério mesmo. Aí eu falei assim, irmão, benção, né, irmão? Vamos orar, nesse orar estamos orando até hoje. Estamos orando até hoje. Né? Então, querido, ser espiritual é nós entendermos as coisas que a santidade gerou. Sermos espirituais é entendermos as coisas que a santidade gerou. Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz, está escrito ser santos, porque Deus é santo. O versículo 15 diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira de viver. Nossas obras devem ser obras de santidade. Santidade não é legalismo. Eu achar que sou melhor que o meu irmão. Longe disso, está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que aí tem um paradoxo. Quem é o maior, será o menor. Quanto mais santo você, mais serviçal é.
Quanto mais santo, mais humilde você é. Quanto mais santo, você vai entender as fraquezas do nosso irmão em Cristo Jesus. Porque a santidade vai gerar, não é dons. A santidade ela vai gerar algo maior que o dom. Presta atenção. Não estou dizendo que não tem dom, não longe desse. Você está na santidade, o dom está lá. Mas eu falei para os irmãos, qual que é maior, o dom ou o fruto? O fruto é maior. O dom vem de fora para dentro, mas o fruto vem de fora, de dentro para fora. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Fruto, o que é fruto? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, amor. Quanto a essas coisas não há lei. Tem irmão que profetiza, mas é ignorância que só o Senhor Jesus. Vai lá, toca nele lá. Toca. O irmão que falou algo interessante aqui, teve um pregador de renome aí, que teve uma época do ministério aí, que nós queríamos convidar um pregador, né, tal, para ver quanto que ele cobrava e tal, e bem naquela época que o valor é exorbitante, lá em cima, né. Aí o irmão ligou para o irmão e falou o nome do irmão, rapaz. Conversando na mão, falou o nome do irmão. Ele falou assim, meu nome é pastor fulano. Aí ele falou, opa, foi, irmão, né, pastor, diga o nome aí. Nossa, sem educação, porque o irmão chamou ele de irmão, ele não aceitou não. O irmão não, sou pastor ciclano. Tem lugares aí que se você chamou o pastor de irmão, ele já vira para você e fala na hora, pastor, irmão, você me respeita. A longanimidade não tem isso, mas tem um dom da palavra, revelação, profecia. Tem irmãos que têm profecias e revelações que são extraordinárias. Bate de frente com ela. Fala que não é de Deus para você ver. Indaga a revelação para você ver o que você vai. Você quer testar uma pessoa se é de Deus? É quando ela revelar para você e você fala assim, irmão, eu não creio muito nisso não. Aí você vai descobrir a pessoa se é de Deus ou não. Irmão, você está falando com a serva do Senhor. Deus me revelou, Deus me mostrou. Ele revelou para você, mas não mostrou para mim. A gente tem que ter essa compreensão, irmão. Não tem pessoas que são ignorantes, irmão, cheias de dom. Porque o dom não é o fruto do Espírito. Comer uma maçã madurinha, uma manga, uma pera. É gostoso no fruto? Fruto não é bom? Dom é presente. Fruto não é presente. Fruto é gerado. Dom é dado. Tem gente desviada, fala em línguas. Porque é dom. Deus não toma o dom. O presente fica lá. O dom de língua fica na pessoa até morrer. Aquele dom será contra ele no dia do julgamento. Porque tem lá no texto bíblico, que é o texto que eu tenho também muito, Jesus fala, está nos sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, né? Porque o que tem em João não tem nos outros. Aí diz assim, comi na tua presença, bebi na tua presença, Santa Ceia, expulsei demônios, coisa de crente, não é coisa de ímpio, falei em línguas. Aí o Senhor falou, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos todos vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus. São coisas de crente, falar em línguas é coisa de crente, comer e beber é Santa Ceia. E o Senhor diz que não conhece eles, por quê? Porque não produziu o fruto. Forte, não é, irmão? Então o fruto virá de uma vida espiritual. Eu tenho tentado passar para a igreja, não tem problema não, irmão. Parece que está demorando a crescer, mas quando crescer, quando o fruto cresce, Deus usou Moás para falar algo tremendo sobre árvore. Deixa eu dar uma palavrinha aqui da árvore também. Tem certos tipos de árvores em Israel, depois nós vamos falar sobre elas, que, irmão, elas demoram a crescer 7 anos. Mas depois que ela dá fruto para 100 anos. Por quê? Porque as raízes estão crescendo para baixo, irmão. O tamanho que ela cresce para cima, o tamanho que cresce para baixo, não vem vendaval, não tem tempestade, não tem nada que arranca aquela árvore. Oh, aleluia! Assim somos nós na presença de Deus. Alguém está olhando para você, parece que não está crescendo, mas o Senhor está colocando raiz para baixo. Raiz para baixo. Para você, quando crescer, nada vai te morrer, vai te demover, porque a raiz é forte, meu irmão. Então a espiritualidade não é, vamos dizer assim, uma estampa na minha vida, não é uma logomarca, né, apresentável. A espiritualidade não está na maneira de eu pregar, na maneira a espiritualidade está na maneira dos frutos que eu produzo, frutos dignos de arrependimento, não é? De amor, de paciência, dignidade, de mansidão, de justiça. Fui pregar numa igreja aqui embaixo,
Moeda que foi, irmão, lembra, né? A irmã pegou, tirou a oferta e deu, né? Aí eu olhei para a igreja é mais simples do que a igreja que nós pregamos. O Espírito Santo falou: devolve a oferta. Eu peguei, e eu estava até em construção, né? Acho que estava para essa construção, eu peguei e devolvi a oferta. A irmã ficou brava. Mas você está fazendo desfeito, você não tem nada. Eu falei: não, irmã, não estou não, irmã. A oferta é minha? Eu falei: então estou devolvendo. É minha, eu estou ofertando de novo. Pastor, ficou chateada, mas ela não viu o que eu vi. E eu fui pregar aqui em Pires do Rio. A igreja é grandona, assembleia gigante, sei quantos votos, igreja som de vista, igreja gigante. Essa eu já não falei nada. A igreja tem muita condição, eu vou falar o quê? Né? Traga a bênção. Venha a bênção, né? Foi uma oferta boa, né? Eita, venha para Jesus. Os irmãos entenderam? Então, quando nós passamos a estar nesse espírito espiritual, é isso. Ou como o irmão deu testemunho lá em casa, ele saiu, até mostrou o áudio de um pastor. Isso é fruto do Espírito, não. Isso é coisa linda demais. Esse fruto alimenta. Os dons, se a gente não tiver cuidado, eles nos levam à exibição. Porque eu tenho um dom, olha o presente que eu ganhei. Olha o presente que eu ganhei. Olha o presente. Os presentes é para se exibir, para mostrar. Agora, quando esses presentes estão cobertos pelo fruto, aleluia, oh, glória, aí onde vem irmãos extraordinários usados por Deus, irmãs extraordinárias usadas por Deus, oh, aleluia, porque Deus é tremendo, igreja. Então a espiritualidade, irmão, não é regra, e nós vamos terminar com ela. A espiritualidade é uma regra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo número 4, versículo número 13. A espiritualidade é uma regra. Efésios 4,13. Pode anotar os versículos, é muito bom, amados. Né? Coloca uma setinha, coloca espiritualidade, faz sua cadeia temática, é muito bom, sabe? Você liga esse versículo apontando para outro, é muito bom. Efésios 4,13 nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Olha a coisa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O pastor Mário aqui não está citando espiritualidade, não. Homem perfeito, medida da estatura de Cristo. Só a espiritualidade para levar essa medida. Só a espiritualidade. Deus é Espírito. Ser esse homem perfeito, à medida de Cristo. Homem perfeito à medida de Cristo. Não homem perfeito à medida do ministério. Não homem perfeito à medida da igreja. Não homem perfeito à medida... Não. Homem perfeito à medida de Cristo. Espiritualidade. É essa perfeição que o Senhor espera de nós. É essa que os apóstolos tinham, que a igreja primitiva tinha. Por isso que aquele avivamento nunca foi produzido até hoje. Avivamento de Rua Azusa foi maravilhoso? Foi. Avivamento de Pensacola foi maravilhoso? Foi. Avivamento da Bolívia é tremendo? É. Avivamento da Argentina, o pastor Cláudio Fleitas, extraordinário? É. Mas nenhum desses avivamentos chegou ao pé da igreja primitiva. Por isso eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus ainda vai levantar o avivamento aos moldes da igreja primitiva. Deus vai levantar os Pedros, vai levantar os Joãos, vai haver coisas extraordinárias ainda. Eu estou aguardando isso, irmão, já tem 20 anos. 20 anos que eu creio num avivamento. Irmão, eu não gosto de nada repetido, não quero nada que já está por aí. Queremos algo novo, queremos algo diferente. Aleluia. Aí alguém pode achar: pastor, só quer ser exibido, quer ser melhor. Não, porque eu creio na palavra de Deus. Aquele vento, aquele fogo tem que entrar aqui, irmão. Aquela unção pode voltar, igreja. Mas nós temos que ser imã. A santidade, a espiritualidade é um imã, tá? Que atrai a presença do Espírito, vamos dizer assim. Então, um homem espiritual, um homem santo, uma mulher espiritual, uma mulher santa, vou dizer, é sério, irmão, é sério. Ô, meu irmão, aí é coisa extraordinária. Aí é coisa surreal mesmo. Aí eu vou dizer, muito alegre como o Alisson estava lá em casa conversando. Ficamos ali, é bom estar conversando com os irmãos, né? A gente conversa com os irmãos aqui também. Aí aquilo que eu já falei para os irmãos: já vimos anjos, já vimos isso, vimos aquilo, tal.
Aí nós começamos a entrar, uma revelação aqui, tá? Os irmãos aqui. Deus já começou a mostrar, a irmã Nilson não está aqui não, mas ela falou que uma bola de fogo entrou na casa dela, ela vai mostrar, vai ter testemunha aqui, talvez quinta-feira. Ela com o olho aberto, ela estava orando, a bola de fogo entrou lá no apartamento dela, esses dias aqui. Eu vi isso com os irmãos ver anjo, né? Para lembrar, Deus vai começar a mostrar, a fazer coisa. Por quê? Porque a palavra vai sendo pregada e vai entrando, vai gerando coisas. Aí, meu irmão, a gente fica feliz. Eu vi o anjo, oh, aleluia. Eu falo em línguas, há 30 e poucos anos eu falo em línguas. Há 30 e poucos anos eu falo a língua dos anjos. Oh, maravilha. Fala língua, eu também falo, irmão. Oh, maravilha. Curou, irmão. Que benção. Oh, curei, Jesus. Irmão, maravilha. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. Hoje eu começo a compreender um pouquinho mais as coisas. É aquilo que eu falei, que a maturação espiritual vai chegando. Tô que nem Moisés. Paralítico andou. Bom, Senhor. Legal. Olha o fogo. Oh, irmão, que maravilha. Fogo. Bom demais. Olha, irmão do céu, olha o anjo descendo. Nossa, o anjo, irmão. Anjo, tudo bem? Boa noite, legal. Ô, bênção. Bom. Ai, irmão, tá sem graça, tá assim, chato, o que foi? Tá desviado? Não falou, não. Estou acostumado com isso. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Moisés, ele chegou um tempo desse aqui, a maturação espiritual foi tão grande na vida dele, deixando isso aqui, se tornou um homem tão espiritual, coluna de fogo todo dia. Quando ele levantava de manhã para tomar café, que saía da tenda, olhava no visão, estava lá. Quando ele ia entrando dentro da tenda para orar, o fogo. Ai, Deus, Moisés. Ô, Senhor. Como é que está o Senhor? Bom dia. Pois é, Moisés. Fala que vamos mover a tenda agora. Avisa para o povo aí que a gente vai mover a tenda. Ô, Senhor, tudo bem. A gente vai ficar até a prometida agora, Senhor? Ainda não, Moisés. Tem mais um tempinho para andar ainda. Sim, Senhor. Pessoal, desmontar as tendas. Deus apareceu para mim ali. Tá. Para onde que a gente vai, Senhor? Pode seguir aí, aquela coluna vai continuar, você segue a coluna. Eu disse, Senhor, vamos lá. Aí chegou uma hora e falou assim, Senhor, chega aqui, por gentileza. Falei, mas o que foi? Você está meio triste? Falei, não, Senhor, eu vou falar com o Senhor. Quase 40 anos, coluna de nuvem, eu bati na rocha lá, o Senhor me chamou a atenção também, estou meio chateado, o Senhor me desperdoou, o Senhor já me perdoou. Eu falei com você, Senhor, você vai ficar desse jeito comigo? Até quando? Estou parafraseando o versículo, viu? O que foi, Moisés? Não, você está dando pirulito para a gente, gambelando a gente, docinho de mel, mamãozinho com açúcar. Moisés, faz direto o assunto. Eu quero ver o Senhor. Eu quero contemplar a tua face. A tua presença eu sinto. Agora eu quero intimidade. Amém. Irmão, arrepio, eu sinto arrepio, 30 anos. Esse negócio de sentir arrepio aqui, irmão. Irmão, Deus é mais do que isso. Aleluia. Se nós, irmão, entrarmos na regra, é isso que eu quero entrar com os irmãos. Estar no átrio é uma coisa, entrar no lugar santo é outra coisa, mas entrar no Santíssimo é para pouco. Esse Santíssimo que nós temos que entrar, porque a gente está vivendo, Paulo fala sobre isso, como se estivesse no véu. Posso dizer uma coisa para os irmãos, que certos dons nos barram. Certos dons nos barram. Eu seguro no dom, eu acho que não tem mais nada. Tem irmão aí que já está quase igual Paulo. Paulo tinha 12 dons, tem irmão que tem 16. Irmão, Paulo tinha 12 dons. Pois é, mas eu recebi 16, irmão. Eu tenho 16 dons. Porque eu fui um pouquinho mais além. Mas, meu Deus do céu, isso bate a intimidade poderosa de Deus. Irmãos, guerreiro, vou dizer uma coisa para os irmãos, que agora, para nós terminar, que os irmãos vão falar assim, pastor, o senhor está delirando mesmo. Eu creio que Deus pode pegar você aqui, foi que nem fez Elias. Você está bem aqui quando você está lá nos Estados Unidos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, você tem um portado teleguiado, eu não estou entendendo. Algo extraordinário, algo novo, que eu quero, resumindo aqui, dizer para os irmãos que essas regras vai trazer algo novo, mas não é novo, irmão. Não é novo assim fora das escrituras não, porque a gente aqui está tão fora que tem coisas na escritura que vai acontecer que para nós vai ser algo novo ainda. Amém? Amém, amado? Sabe o que João fala no Evangelho de João? Que se fosse para escrever todos os milagres e tudo que Jesus Cristo fez,
os livros não comportaria. Aí nós podemos conjecturar dentro disso aí, que Jesus flutuou, pôs braço em quem não tinha braço, deu olho para quem não tinha olho. Terry Osborne, o pastor Benihim, entrou numa casa, foi fazer missões aí no país aí muito tempo atrás, e entrou num local e viu uma foto do irmão, dono da casa, sem uma perna. E o irmão estava andando com as duas pernas. Eu falei assim, que negócio é esse? Não era prótese, naquela época ninguém tinha condição de colocar prótese. Eu falei assim, vai, Terry Osborne veio aqui, orou para mim, Deus me deu outra perna. Tu entendeu? Eu olhei lá, vi um homem lá só com uma perna só lá na foto. E o homem está andando. Eu falei, mas que negócio é esse? Esse sem perna lá e esse com perna aqui. O homem de Deus veio cá, orou por mim e me deu uma perna. Amém, irmão? É esse poder, essa graça, essa unção. Mas nós precisamos estarmos nessas regras. O nosso amigo nos disse que vai dar uma mão para nós, vai nos ajudar. Nós vamos ter uns cultos aqui, eu quero o irmão que esteja com a gente, diacono aqui, aqueles homens de Deus, vamos aproveitar esse mover do Senhor. Nós vamos ter uma campanha poderosa aqui, porque o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, vai renovar, vai fazer coisas extraordinárias aqui, poderosíssimas. Tá, irmão? Deus vai começar a incomodar a pessoa, o vizinho, vai começar a tremer as estruturas. Pastor George Rogers, ele morava nos Estados Unidos. Deus disse para ele, vem para a América Latina. Isso na década de 80. E ele veio para a América Latina. Ele chega na América Latina, vai para um desses países aí, chega para uma cidade, não sei se foi Bolívia, um desses lugares aí, muito pobre. E ele falou, Senhor, eu estou aqui. Ele falou assim, agora prega a minha palavra. Vai para a rua e prega. 15 dias você pregando. Faz uma cruzada evangelística de 15 dias. Cruzada evangelística, só eu e minha esposa. Não conheço ninguém na cidade. Vou fazer uma cruzada de 15 dias. Tipo assim, Deus, o senhor é abençoado mesmo. Né? Eu vou fazer uma cruzada de 15 dias, só eu e minha esposa. Vai para a rua e prega 15 dias. Sai pregando. Ele conseguiu uma caixinha de som lá daquela pequenininha e estava pregando 15 dias. Vai para uma esquina, vai para um canto, vai para uma esquina, vai para um canto, vai para um canto, vai para um canto. Irmão, Deus deu para ele 1000 almas. Essas coisas a gente não vê mais, tudo apagado. Mas um homem de oração buscando. Aí eu falei, Senhor, onde eu vou comportar essas almas? Eu falei assim, agora ora e pede uma tenda. Naquela época de tendas, né? As igrejas de tenda, a coisa mais tremenda, cheia de unção. Hoje nós temos toda tecnologia, temos tudo. Cadê a unção? A unção acabou. Cadê, irmão? Irmão, nós precisamos sentir o poder de Deus. Glória. Aí ele está orando, Deus toca no casal batista lá nos Estados Unidos, rico, próspero, e falou, compra uma tenda que comporte 1000 pessoas e manda para o meu servo. Ele mandou a tenda chegou lá no local dele lá, tendona gigante, ele montou a tenda, aquela coisa mais alegre, encheu de banco. Aí os 10 feiticeiros do bairro levantou contra o pastor. Espiritualidade, santidade, não ter medo de ter danos e perda, colocar a Deus acima de todas as coisas. Buscar o Senhor, está na palavra. Aí os feiticeiros entraram lá, escreveram o nome dele lá no meio da tenda, jogaram sangue, fizeram aquela monte de coisa lá. Aí o pastor ficou tão triste, ficou tão abatido com tudo aquilo. E ele entrou na tenda lá, quando falou, não, o que foi isso? Aí o diácono Domingos está lá, falou, pastor, os feiticeiros entrou aqui e fizeram isso, jogaram sangue aqui, ele limpando lá e falando, Deus, Senhor, eu sou um ex-gangster, eu era um traficante, eu era, Senhor, um homem ruim, não me deixe voltar a ser esse homem de novo, tem de misericórdia, Senhor, o que eles fizeram com a tua obra, com a tua casa? Aí o Espírito Santo fala para ele assim, meu filho, se prepara para o culto à noite, prega sobre avivamento, prega sobre o poder de Deus, porque o Espírito Santo vai operar nessa noite. Aí ele abriu o culto à noite e o irmão falou, pastor, não faz culto hoje à noite não, porque eles disseram que vão cá e vai pegar o senhor pela garganta. Ele falou assim, irmão, não tem problema. Irmão, e eles começaram a dirigir o culto. E Deus falou para aquele pastor, irmão, quando eles estão dirigindo o culto, então lá aquele mover, um vento entrou dentro da tenda, um vento tremendo entrou dentro daquela tenda, e foi fazendo um agir, um mover ali. Dentro da tenda tinha 1000 pessoas. Lá fora tinha quase mais 1000 pessoas. Meu Deus! Mano, diz que as pessoas foram sair para poder ver o que está acontecendo dentro da tenda.
no vento, mover o povo no poder de Deus, batismo do Espírito Santo, aquela coisa extraordinária, quando o irmão domingo está gritando: pastor, 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 os feiticeiros do bairro estão aqui, pastor. O pastor olhando a ver os feiticeiros do bairro, falou: pastor, estão de joelhos e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. É esse poder que Deus tem para nós. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Diga para o teu irmão, para a tua irmã, diga: a vitória é nossa. Diga: a vitória é nossa. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus possa nos abençoar de uma forma ímpar, de uma forma poderosa. Hoje nós fechamos então essas regras, guardem elas nos seus corações, tá? Então são regras que devemos estar ligadas nelas: santidade, oração, né? Ter fé, colocar Deus acima de todas as coisas, sermos espirituais, né? Obedecer sempre à vontade da palavra, ou seja, leia a palavra, guarda no coração e coloque como regra na tua vida. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos e nós vamos, em nome de Jesus, então, terminar esse trabalho. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas.